Audiência. Anápolis é notícia. Tá bom demais. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você acompanha o nosso programa no seu radinho aqui na região sul da cidade de Anápolis, no seu carro, né, por onde você estiver, e você acompanha também no seu computador em fmmais.com.br. Você acompanha ainda no nosso aplicativo para o seu smartphone. Você pode baixar o aplicativo, é de graça, e você ouve em qualquer lugar do mundo. Você pode ainda ouvir o nosso programa pelo Radiosnet, um aplicativo onde você tem, além da Mais FM, a Nova Gospel e muitas outras emissoras, e ainda pelo Rádios Brasil. São algumas das alternativas para você acompanhar o nosso programa. Você pode também acompanhar pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, né? Já estamos no ar, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar a sua participação, o seu recado, a sua reclamação, né? Você pode deixar aí a sua participação. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e nosso amigo Henrique Morgantini nos comentários dos assuntos, né, aqui da pauta deste programa. Bom dia, Kellen. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia, Kellen Cunha. Aí sim. Isso. Então, a gente começa o dia, né, essa terça-feira, torcendo para que chova logo, né? Para que venha chuva, porque o calor está demais, todo mundo reclamando do calorão que está fazendo. E a gente começa o programa destacando nova pesquisa Exata Tribuna do Planalto, Exatalp Tribuna do Planalto. Novidades nessa nova pesquisa, Henrique Morgantini? Bom dia. Novidades, sim. Bom dia, Edmar Silva, mais uma vez, os amigos que nos acompanham. Pesquisa que saiu na edição de hoje do Jornal Tribuna do Planalto, feita pelo Instituto Exatalp. E parece que é uma tradição, é interessante a gente perceber isso. Assim que sai uma pesquisa do Instituto Diagnóstico, do Grupom, no Diário da Manhã, sai uma exata. É uma coincidência ou não, a verdade é que vários institutos estão por Goiás e pelo Brasil inteiro fazendo pesquisas. Final de semana deve ter ainda Ibope e Serpes, né, que atua aí para o jornal O Popular. Falando sobre os números, a pesquisa mostra, segundo esta aferição, mostra uma elevação das intenções de voto a José Eliton, muito semelhante aí à Big Data apresentada pelo Instituto, pela TV Record, melhor dizendo. E aqui o que mostra é que Ronaldo Caiado segue na liderança com 34,8%, mas, no entanto, já está em segundo lugar José Eliton com 18,1% e Daniel Vilela com 7,8%. Veja que na comparação em relação à aferição anterior do mesmo instituto, Caiado tinha 34,4%, agora 34,8%, ou seja, uma variação mínima dentro, né, da margem de erro, mas José Eliton sairia de 14,6% para 18,1%, ou seja, mostrando aí
uma elevação das intenções de voto. Daniel Vilela também na variação dentro da margem de erro, segundo esta aferição da Exato OP, 8,7 antes, 7,8 agora. Bom, é da gente começar a analisar se isto é uma distorção própria de uma pesquisa ou se de fato está acontecendo uma maior aceitação e intenção de voto para o José. Então, dizemos isso, Edmar, justamente porque essa pesquisa e a da Record, né, que eu citei, mostram essa elevação. A da Record, o José tinha 17,5, uma coisa assim, e aqui com 18,1. Quer dizer, neste cenário, mostra essa elevação. As outras, até o momento, as outras todas até agora, vamos ver as novas rodadas, por exemplo, de Ibope e de CEPES, para ter uma confirmação, porque quando houver essa diminuição desse lapso temporal, ou seja, desse tempo entre uma pesquisa e outra, a gente pode ver se é um movimento ou se é uma questão de metodologia. Mas já é o segundo estudo que mostra este cenário. Muito bem. Nós temos aí os outros números, eu citei os 3 principais. Isso. Uhum. Nós temos quer ver, deixa eu ver aqui, a pesquisa Exata OP, Democrata permanece na liderança estável, assim como o MDBista. Tucano sobe acima da margem de erro. Com 34,8% das intenções de voto, o senador Ronaldo Caiado segue líder da disputa pelo governo de Goiás, de acordo com o terceiro levantamento do Instituto Exata Opinião. Edmar, nós estamos com os números aqui, continuam. Achou aí os outros? Sim, continuando. Nós temos aqui a Cátia Maria, do PT, com 3,9%, e o Wesley Garcia, do PSOL, com 2,7%. Esses completam aí o cenário. Lembrando que nós temos ainda o candidato Marcelo Lira, do PCB, candidato do governo de Goiás, mas que não foi inserido certamente nessa pesquisa, porque ela é anterior às convenções realizadas no final desta semana. Então, estes são os números. Tem outros números envolvendo, inclusive, a intenção de voto na aferição espontânea, ou seja, naquela na qual não são apresentados nomes. Eu vou apenas perguntar: olha, você votaria em quem? Nesta modalidade, Ronaldo Caiado também lidera com 14,3%. Em segundo lugar está José Hélito, com 6,8%, e Daniel Vilela tem 4,5%. Em quarto lugar está alguém que não é candidato, que é o ex-governador Marconi Perillo, mas a Cátia Maria aparece com 0,8% e o Wesley Garcia com 0,5%. Isso, e aí aparecem vários outros que também não são candidatos, né, ou não são candidatos a governador, mas como é espontânea, na espontânea o cidadão fala o que vem na cabeça, né? Ele fala o nome que ele quiser. Que ele quiser, e então... E naturalmente que alguns nomes, por serem conhecidos, eles aparecem, como está aqui o Willis Rezende, o Vanderlan Cardoso aparece, Jorge Cajuru, né, são nomes conhecidos e que acabam aparecendo nessa pesquisa espontânea. O fato é que os dados aqui mostram o crescimento do José Hélito, né, que começa a aparecer nas pesquisas numa posição, vamos dizer assim, mais favorável. Bom, ainda sobre, acho que tem a ver com a pesquisa e tem a ver com um detalhe seguinte. Nós falamos ontem sobre horário de televisão, né, horário de TV. E o G1 traz hoje, pela Banco Popular também traz uma matéria sobre o assunto, dizendo o seguinte: Alckmin terá mais tempo de TV do que os cinco adversários juntos, né? O Alckmin tem 6 minutos e 3 segundos, o Lula é o segundo com 2 minutos e 7 segundos, o Meirelles é o terceiro com 1 minuto e 38 segundos, Álvaro Dias tem 33 segundos, Ciro Gomes tem 33 segundos, a Marina tem 16 segundos. Então, esses vamos dizer, são 6 candidatos, né? O Alckmin tem mais do que os outros 5 juntos, e depois desses, aí o Popular trouxe uma lista, achei interessante. O Popular diz o seguinte: 7 terão tempo de Enéas na TV. Candidatos que terão menos de 15 segundos. O Jair Bolsonaro, do PSL, sabe quanto tempo que ele tem na TV? 12. 9 segundos. 9 segundos. O Guilherme Boulos também menos um pouquinho, e aí vem depois dele o Cabo Daciolo, o José Maria Emael, a Vera Lúcia, João Goulart, João Moedo, todos eles com menos de
de 15 segundos. Ou seja, vai dizer: olá, boa tarde, bom dia, Bom boa dia, noite, boa noite, mais, vote em mim, vote em um mim, abraço. meu número é tal e pronto, acabou. Né? Então, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos que terão tempos menores do que 15 segundos. É um tempo muito... Né? Só para ter uma ideia, um comercial de rádio e TV normalmente tem 30 segundos. 30 né? segundos. Isso. Ou seja, seria menos da metade de um comercial. Além disso, outro dado aqui interessante é que nas inserções, aquelas pílulas que aparecem de 30 segundos, que aparecem durante o dia, o Alckmin terá 364 pílulas em 35 dias. E o Bolsonaro terá 10. Ou seja, o Bolsonaro vai aparecer 30 segundos a cada 3 dias. Né? Isso mostra o quê? Que a campanha eleitoral na TV, ela é extremamente desigual. Né? Ela é desigual em relação aos candidatos, mas ela é exata, ela é perfeitamente proporcional em relação à participação dos partidos. O que conferiu o Geraldo Alckmin essa condição foi justamente a união dos partidos em torno da sua campanha. A grande aposta deste grupo, que apoia um candidato que hoje tem 6%, 5% das intenções de voto, é justamente esta. Imaginar que juntos, com quase metade do tempo disponível para a propaganda eleitoral, possa fazer diferença, tendo em vista que é na propaganda eleitoral de rádio e de TV que tem-se o maior percentual de poder de decisão do voto. Então, imagina-se que quando começar o horário de TV, alguém com muito tempo, sabendo encaixar uma boa mensagem, transmitir uma boa mensagem, ele possa subir. O que é natural de se pensar é que o eleitor que tradicionalmente é do PSDB, o partido que é anti-PT, anti-Lula, aquele que polariza, ele é cativo, ele só está hoje disperso, ele só está hoje abandonando o projeto, muito por causa do efeito dos últimos 4 anos, da participação do PSDB na subida do Temer à condição de presidente, na própria imagem do último candidato, Aécio Neves, por tudo que aconteceu, ele dissipou-se, ou seja, ele se largou um pouco, se afastou um pouco, e hoje está maciçamente, né, na transferência de votos, é preciso perceber que ele está maciçamente apoiando Jair Bolsonaro. A intenção, primeiramente, é pegar de volta aquilo que perdeu, né, como recuperar o mesmo patrimônio que tinha antes. E depois, quem sabe, ir angariando o apoio de outros eleitores que estão hoje em outros projetos, interessados em outros projetos. Tem gente lá com o Ciro Gomes, tem gente aí com o Henrique Meirelles, com o João Moedo, com o Álvaro Dias. Então, é pegar esse eleitor e falar: olha, lembra da gente, que a gente sempre tinha um histórico juntos, votar, nós precisamos de vocês agora. Né? Certamente vai haver essa estratégia para recuperar. E aí depois tentar, né, ver quem é o adversário e aí sim avançar. Então, esta é a principal meta. Agora, não é fácil. Né? O candidato Geraldo Alckmin não tem tido um discurso que tem criado essa empatia com o eleitor. Muito bem. Para provar que a imprensa seleciona as notícias, o Henrique Morgantini, a imprensa coloca na pauta aquilo que ela quer, não é? Claro. E para provar que isso é uma verdade, não sei se você notou, mas eu não coloquei as notícias do esporte nessa manhã. Inclusive, assim, em nome do grande jornalismo, do bom jornalismo, eu estou aqui vou mostrar aqui, estou aqui com os placares na mão, porque ontem teve jogo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né, pela Série A. Né, e ontem o Clube Atlético Mineiro recebeu o Internacional de Porto Alegre. E o resultado foi uma chuva de granizo tremenda, que arrebentou com o jogo, né? A pessoa teve que sair correndo para não tomar pedrada de gelo, e também com a vitória do Internacional. O Inter colou lá entre os líderes, está apenas a 4 pontos do São Paulo, que é o líder do campeonato, e o Atlético Mineiro magou essa derrota em casa. Hoje tem mais jogos, vamos contar aqui, porque hoje tem Goiano em campo. Hoje tem o Avaí na ressacada recebendo o Vila Nova, né, às 7h15 aí pela Série B do campeonato. Hoje também tem Copa Sul-Americana, porque o Atlético Paranaense vai até o Uruguai enfrentar o Peñarol, um jogo que não é nada fácil. Né? E, por fim, na Libertadores,
O Grêmio vai até a Argentina num jogo difícil, num clássico sul-americano, porque o jogo é lá contra o Estudiantes de La Plata. Então, hoje já começa aí a rodada. Hoje não tem... Essa rodada de semana do Brasileiro está suspensa por conta dos campeonatos internacionais, por conta da Sul-Americana e da Libertadores. Então, começa hoje com o Grêmio, amanhã tem Flamengo e Cruzeiro, né, e outros tantos jogos. Quinta-feira completa-se a rodada, tanto Sul-Americana quanto Libertadores, e aí o Brasileirão volta no sábado. Muito bem. É isso aí. Então, as notícias do esporte. Aqui em Goiás, qual é o jogo que você falou que tem aí? Vila Nova, não, aqui em Goiás não. Joga lá no estádio da Ressacada. Então, a Série B, o Vila Nova, que está entre os 4 primeiros, né? O Vila Nova voltou é o terceiro colocado. Né? Logo depois vem o Atlético Goianiense, um quarto. Ou seja, se o campeonato acaba hoje, e já estamos no meio, né? Acabou o primeiro turno. Nós teríamos 2 goianos subindo de volta à primeira divisão. De volta o Atlético. O Vila Nova já não frequenta há muito tempo. Não, já teve em algum momento, mas tem muito tempo. E o Goiás está em nono lugar na tabela. Pois é, o Goiás ele continua aí, deu uma melhorada, né? Porque o Goiás esteve lá na zona de rebaixamento uma boa parte aí da competição, né? Vou dar uma pesquisada aqui, preciso do Google. Do Google. Para saber quando que o Vila Nova esteve na Série A. Uhum. Pois é, então os times goianos aí se destacando no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E a expectativa do cidadão, do torcedor goiano é que no ano que vem possa ter a participação dos clubes goianos na Série A, né? Uma vez que ultimamente a gente não tem feito a boa participação da Série A. Olha, consegui achar a informação aqui. É aquela informação que vai sendo dúvida, porque é a Taça Ouro, não sei o quê, mas porque quanto a Série A. Os campeonatos, né? Mudam de nome, né? Então é 1980, em 81, 83 e em 85, ou seja, mais de 30 anos, há 23 anos, que o Vila Nova não está na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Nós vamos, com essa notícia, com essas informações, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. 87.9 Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset você
vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados. Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha... Mais FM, mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, nesta terça-feira, hoje, 7 de agosto de 2018. A gente agradece aqui o pessoal que acompanha o nosso programa pelo Facebook. Um abraço para a Jane Evangelista, radialista, jornalista, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. A Maria Santos também, sempre ligada. O José Justino Filho também participando, sempre compartilhando aí o nosso programa, a nossa transmissão pelo Facebook, né? Eu quero agradecer também a professora Gênia, que está sempre ligada, acompanha o nosso programa todos os dias. Obrigado pelo carinho da audiência. A Adriana Pereira, a Ludmila Rodrigues também sempre conectada. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Bom, aí vamos à pauta nacional, né? O G1 traz a seguinte manchete, Morgantini: Lula retira recurso do STF para evitar decisão sobre candidatura. O presidente Lula tinha um processo no STF que acabou sendo retirado para evitar uma decisão que pudesse ser prejudicial à sua candidatura. É uma estratégia, né? Sem sombra de dúvida, uma estratégia adotada pela defesa de Lula, pelo comando de campanha, para tentar não atrapalhar, né, o processo de credenciamento, de confirmação da candidatura. A informação a respeito do ex-presidente Lula deste momento é o anúncio da proibição feita por um juiz, né, de que Lula possa participar de algum debate. Nada de novo, nenhuma surpresa para alguém que já foi proibido sequer de dar uma entrevista, né, que não tem a permissão de sequer dar uma entrevista, como já foi proferida ali uma decisão por uma juíza lá do Paraná, que não permite que Lula seja entrevistado, seja permite que ele fale. É uma prisão, imagina-se, você está preso, né? Toda Constituição prevê o que alguém está preso, mas alguém está impedido de se manifestar, não pode falar. Então, para quem já tem esse tipo de cerceamento, claro que proibir de ir a um debate é uma decisão esperada, né? E isso, claro, certamente será usado para mostrar para as pessoas que Lula é cada vez mais um preso político. Muito bem. O Jornal Popular traz essa notícia que você mencionou. Juíza nega pedido para Lula participar de debate na TV. A magistrada diz que o PT não tinha legitimidade para fazer o pedido. A juíza Bianca Arreart, nome meio complicadinho aqui, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, negou hoje, dia 6, né, portanto ontem, pedido feito pelo PT para autorizar a participação do ex-presidente Lula no debate que será realizado quinta-feira, dia 9, na TV Bandeirantes, com os candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Lula está preso desde o dia 7 de abril, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, em função de sua condenação a 12 anos de prisão, ação penal, no caso Triplex. Para o PT, como pré-candidato, Lula tem direito a participar do debate, né? A juíza que, ao decidir, a Morgantini, ela disse que
o PT não tinha legitimidade para pedir essa autorização, né? Ela deveria ter partido do próprio presidente Lula. Na verdade, é o seguinte, de qualquer maneira, seria negado, né? Aí tem que achar vamos dizer assim, um argumento técnico para não conceder que o presidente Lula... E se agora o Lula fizer esse pleito aí, vai ser negado por outra razão, pelo mérito, não sei o quê. Não, isso aí é uma coisa também, um teatrinho jurídico que a gente tem visto muito ultimamente. Muito bem. Ainda no cenário nacional, o Ciro Gomes critica jogo de gabinetes após ficar sem apoio do PSB, né? O PSB que, inclusive, o Ciro foi membro do PSB por um tempo, né? O Ciro critica acordo entre PT e PSB e chama a negociação de jogo de gabinetes. O candidato à presidência deu declaração a anunciar sua vice na chapa, a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. O PSB decidiu não apoiar a candidata na eleição nacional em troca do apoio do PT em estados. Ciro Gomes chegou até essa situação a partir de uma série de declarações, de ações, uma série de movimentos que ele mesmo adotou e que o colocaram a exemplo do que já aconteceu no passado com o mesmo Ciro Gomes. Esse conjunto de ações o colocou nessa situação. E aí, de repente, ele chama isso de jogo de gabinetes ou de uma burocracia. Enfim, ele tenta desclassificar o que ocorreu como se a culpa fosse dos outros e não tivesse a participação direta dele. Ao longo de todo esse período pré-eleitoral, Ciro Gomes manteve uma postura dúbia, manteve uma postura na qual ele não se declarava como um candidato de centro-esquerda, de esquerda, e não se declarava como um candidato de direita, mas fez as duas coisas como se isso fosse agregar grupos dos dois lados. E o que aconteceu foi exatamente a desagregação do que ele já tinha, do que ele poderia ter. Ciro Gomes ficou muito perto de ser um candidato que teria simpatia do PT, que teria simpatia de Lula. E o que isso significa, ter a simpatia deste grupo? Significa hoje, potencialmente, ter mais de 1/3 das intenções de voto, segundo as pesquisas. Então, quando o Ciro Gomes teve essa chance, não fez. Não fez pela decisão dele, por uma estratégia, enfim. São coisas que nós não sabemos, porque é do núcleo de campanha, do núcleo que define a estratégia de Ciro Gomes. Mas o fato é que o resultado é esse, e o que sobrou para Ciro Gomes foi aguentar o peso, certamente será um desgaste muito grande, de carregar uma vice como a Cátia Abreu, que é uma senadora do Tocantins, ligada ao movimento ruralista, uma fazendeira. Então, alguém que pesa muito num discurso que Ciro Gomes já teve muito forte no passado, e até ultimamente ele andou revendo, e foi isso também que contribuiu para que ele não tivesse essa simpatia de partidos com orientação mais social, como o próprio PSB e o PT. Então, o Ciro Gomes começa esse projeto eleitoral dele com uma derrota que, ao nosso ver, não tem outro culpado, senão, a princípio, ele mesmo. Pois é, então a reclamação chororô, é aquela história, o Ciro Gomes, ele perdeu a chance de realmente representar a esquerda brasileira, E acaba, claro que, os partidos, na hora das coligações, dos acordos, é natural que cada um procure o que é melhor para si. Bom, o Brasil herdou a malandragem do africano, diz vice de Bolsonaro. General Mourão disse ao jornal O Globo que não foi racista. Então, o Mourão, ele que é o vice do Bolsonaro, o senhor general Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, ele fez essa declaração ao participar em Caxias do Sul do primeiro evento público após ser anunciado como vice do Bolsonaro. Ou seja, chegou para ajudar, chegou para somar muito. Mas, olha, a bem da verdade, o eleitor fiel aí do deputado Jair Bolsonaro, do candidato Jair Bolsonaro, ele bate palma para isso porque ele tem um viés aí muito simpático a essas frases que permeiam o racismo, que vão direto ao racismo, como a qual Jair Bolsonaro já foi condenado por
emitir esse tipo de opinião. Então fala isso, a insolência do índio e a preguiça do afrodescendente, isso, né, do africano, né? Então, esse tipo de colocação, ela simplesmente vai ao encontro do que Jair Bolsonaro tem falado. A gente pode pensar que isso atrapalha Bolsonaro, mas isso apenas atrapalha ao confirmar o que ele tem feito, o que ele tem falado. Essa é a realidade. Agora, o que pode ser mais preocupante é que é uma chapa formada por militares, né, na qual já foi manifestado o interesse do candidato que, em vencedora da eleição, terá uma série de ministros militares, segundo ele. Essa é a solução do Brasil. Na minha avaliação, isso soa muito mais preocupante, né, do que propriamente as frases racistas, que são delimitadoras, né? Isso aí já realmente coloca ele num gueto, né? Coloca ele isolado, porque, por sorte, a população brasileira, apesar de ainda bastante racista, sexista, já despertou para o crime, né, que é esse tipo de comportamento, para o quão condenável é esse tipo de postura racista, preconceituosa, né, com essas diferenciações de gênero, né, com essa forma de separar as pessoas, que é tão típico do discurso de Bolsonaro, de um certo grupo que o apoia, e o general Hamilton Mourão é um deles, né? Para quem imagina, para quem fala que o loteamento de cargos políticos, de ministérios para políticos é um dos problemas do Brasil, porque não tem qualificação técnica, você imagina, então, colocar militares pelo fato de ser militares. Qual que é a diferença entre um político e um militar, desde que não tenham a devida qualificação para atuar naquela determinada área? Então, essa é o discurso do Bolsonaro, e quem quer cair nessa conversa, cai, não tem jeito. Muito bem. Outra notícia importante, né, que está circulando nessa manhã é com relação ao fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Primeiro dia de fronteira fechada para os venezuelanos. O acesso ao Brasil pelo estado de Roraima está bloqueado desde ontem à noite após ordem judicial. Em decisão paralela, a ministra Rosa Weber decidiu contra o fechamento da fronteira e mandou notificar o juiz. Aumenta a pressão sobre Teherã. Outra notícia internacional. Entraram em vigor hoje sanções econômicas impostas ao Irã após retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano. Na Colômbia, o presidente direitista Iván Duque toma posse. Né? Então, são algumas das notícias internacionais aqui, né, que mais afeta mais a gente, é justamente o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima, onde muitos venezuelanos estão fugindo da crise na Venezuela e vindo para o Brasil. Esse é um problema diplomático grave que deve ser resolvido, né, de forma humanitária. Nós não podemos seguir os exemplos, né, que nós temos visto aí na Europa, principalmente nos Estados Unidos, com relação aos imigrantes. É preciso criar uma delimitação, criar uma lógica, né, e criar um mecanismo para regularizar isso, mesmo impedir. Aí é uma decisão que foge até ao nosso conhecimento, mas que seja sempre pelo viés humanitário, respeitando a condição dessas pessoas. Ninguém está imigrando porque está feliz da vida e quer mudar de áreas, sim, por extrema necessidade. Muito bem. Então, a Polícia Federal fechou a fronteira lá em Pacaraima, né, na última cidade do Brasil, lá na fronteira com a Venezuela, mas a ministra Rosa Weber já reformou a decisão do juiz, né, o juiz da Justiça Federal lá de Boa Vista, que e possivelmente, né, nas próximas horas deve voltar ao normal a questão da passagem dos venezuelanos para o Brasil. O fato é que muitas pessoas estão nas cidades ali próximas, né, Boa Vista, Pacaraima e outras cidades, Belém, né, Manaus, muitos venezuelanos que fogem da crise lá no seu país e buscam refúgio aqui no Brasil. Bom, vindo aqui para Goiás, Morgantini, as negociações definem os suplentes para o Senado, né? Uma vez fechadas aí as convenções, os partidos políticos estão fechando a questão dos senadores e suplentes, né? E, segundo o Jornal Popular, várias negociações estão sendo feitas para que sejam feitas aí os alinhamentos
para as eleições de 2018. Alguns nomes que foram oficializados, há ainda espaços em aberto, mas a suplência é um cargo, é uma função protocolar, né, em alguns casos, em grande parte deles, né, por conta dessas mudanças que nós tivemos, especificamente em Goiás, quando, por exemplo, o Wilder Moraes, hoje senador, era um suplente, né, alguém que não tinha, em tese, qualquer perspectiva de assumir um mandato, e em decorrência do que ocorreu com o Demóstenes Torres, tornou-se senador. Então, em decorrência disso, decorrência da própria ascensão de Temer à condição de presidente, ele era vice, esse cargo de segundo, né, sendo tanto o vice quanto o de suplente, ganha aí uma certa notoriedade. Mas, salvo em alguns casos, é difícil imaginar que algum desses suplentes, levando em consideração que 2 vão chegar à condição efetiva de suplentes, terão chance. E lembrando, são 2 suplentes, né? Tem primeiro e segundo suplentes. O destaque aí é para o suplente de Marconi Perillo, que é o Vilmar Rocha, não é isso? Disputando a vaga, Senado do Presidente, né? Mas Vilmar Rocha na primeira suplência e Fátima Menezes, do PSDB, na segunda. E a suplência com o João Witt, né, o deputado, ex-presidente da Assembleia, que é o primeiro suplente da Lúcia Vânia. Né? Cito isso porque... José Witt, né, do PSDB. Perdão, José Witt, falei João Witt, né? José Witt, que são os 2 nomes, né, Lúcia Vânia e Marconi Perillo, que estão à frente nas pesquisas eleitorais, colados aí com Jorge Cajuru, né, que está um pouco atrás, cujo suplente é o Benjamin Bezzi Júnior, que é um empresário, ex-secretário de Estado do governo Maguito Vilela, e é o primeiro suplente, um anapolino, né? Então, são esses os nomes, mas é normal que se haja essa acomodação e, dadas as circunstâncias que nós vivemos no passado recente em relação a trocas de nome, é natural que a gente tenha essa atenção maior. O Benjamin Bezzi Júnior, se não me engano, foi, inclusive, vereador aqui em Anápolis, né? Há alguns anos atrás, aí na década de 80. O Vanderlan Cardoso confirmou ontem o nome do ex-governador e ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, como seu primeiro suplente. O segundo, informa a ata do PP, será Rafael Valfredo, do próprio PP. Ao popular, Vanderlan comemorou a confirmação de Maguito. Ele não tem rusgas com ninguém, fez boas administrações no estado e em Aparecida de Goiânia. Temos um perfil parecido e fico muito feliz que tenha dado certo. Interessante, né? O Maguito Vilela é suplente do Vanderlan Cardoso. Suplente do Vanderlan, né? Precisava de uma candidatura, de um registro aí, digamos, de maior peso, né? Seria o Maguito. É um reforço, né? Maguito, claro, vai estar inserido na campanha, porque o pai de Daniel é alguém com experiência política, vai estar na coordenação, e aí agora vai estar, inclusive, dentro da disputa ao Senado. Muito bem. No PT, o deputado estadual Luiz César Bueno, do PT, e a vereadora por Anápolis, Maria Geli Sanches, disputarão o Senado, de acordo com o candidato a vice-governador, Nivaldo Santos. O PCdoB indicou Neuza Valadares e Mardônio Florentino para a primeira suplência. Então, o Nivaldo Santos, professor da UFG... Ontem nós citávamos aqui, hoje veio a confirmação, né? Isso, foi escolhido o candidato a vice na chapa da professora Cátia Maria. Conforme mostrado pelo Popular, semana passada, Maguito Vilela pode, contudo, ter problemas para registrar sua candidatura. Isso porque ele aparece na lista de contas julgadas irregulares e comparecer pela reprovação do Tribunal de Contas dos municípios. Nós ontem falamos também dessa lista, né? E aqui o registro de que o Maguito está na lista do TCM. Isso aí, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível.
Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Tá bom demais! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira. E quero agradecer aqui o pessoal que está conosco pela nossa transmissão ao vivo. A Delvir de Freitas, ela diz, cadê o pão de queijo? Até a Delvir está sentindo falta do pão de queijo. Cara. Imagine nós aqui, Delvir. Ô, Delvir, você tirou da boca que a reclamação do Morgantini. Ele não queria fazer ao vivo, mas você fez para ele, né? Cadê o pão de queijo? Cadê o cafezinho? Representou bem. Aqui tá... Você está conectada mesmo aí, tá sentindo até a fome nossa aqui. O que está ocorrendo em Goiás? Ela pergunta aqui o que está ocorrendo em Goiás, né? Ela não deu detalhes aqui, podia, né, de repente esclarecer aqui. Não, tem mais coisa aqui. Ela diz assim, fico indignada ao ver o povo não perceber o quanto foi prejudicial pelo PSDB de Marconi e aceitar que a mídia apresente como favoritos Ronaldo e José Eliton. E ela pergunta o que está acontecendo em Goiás. Segundo ela, né, então, ela fica indignada com o quanto o PSDB de Marconi prejudicou Goiás e a mídia, segundo ela, insiste em dizer que Ronaldo e José Eliton estão na frente aí nas pesquisas e com chances. Eu acredito que haja um entendimento para a população de que o Ronaldo Caiado é uma oposição histórica a Marconi Perillo e que represente essa quebra, né, essa mudança que as pessoas esperam. Imagino que a dianteira de Caiado se dê por esse entendimento. Agora, claro, eu entendo a sua indagação, até porque o Ronaldo Caiado nunca foi oposição através do seu partido ao projeto de Marconi Perillo. Tanto é que hoje ele enfrenta um ex-pupilo. José Eliton só é vice-governador hoje, já só foi vice-governador e hoje é governador por uma indicação de José Eliton, ou seja, ele sempre esteve aliado. Se ele pessoalmente não fazia campanha, é uma atitude
de iniciativa pessoal. Agora, o DEM e ele, como integrante de um grupo, como presidente de um partido, sempre esteve junto com o governo de Goiás ou com o PSDB, lá na Câmara dos Deputados, depois no Senado, sempre esteve junto com as demandas do PSDB, tanto é que foi junto com este grupo, DEM, PSDB, PP, que colocaram Temer como presidente e depois apareceram como sendo oposição. Então, claro, a gente percebe um movimento aí de oportunismo histórico. Olha, vamos nos distanciar aqui e aproximar ali. Quer dizer, vamos distanciar quando for para aparecer oposição, mas antes disso vamos ser todos coligados. Mas há, no discurso pessoal de Ronaldo Caiado, sempre houve um distanciamento em relação a Marconi Perillo. O que se espera agora, o que se imagina agora é que o eleitor está entendendo que esta é uma oposição legítima. Né? Aí é uma questão de entendimento que certamente, Davi, vai aparecer na propaganda eleitoral de rádio e TV. Né? Certamente haverá quem ataque essa legitimidade do Ronaldo Caiado em ser, digamos, uma oposição. Muito bem, então aí a participação da Delvir, obrigado por participar aí do programa. Quem mais está com a gente é a Letícia Silva Nascimento, a Letícia que apresenta todos os dias aqui pela manhã o Bom Dia Alegria, né? Está conectada também, acompanhando o nosso programa. A Jane Evangelista, né? Já mencionei, a Maria Santos, o José Justino Filho e a Kellen Cunha aqui do lado também conectada, né? A gente tá junto, conectado aqui também. Quero abraçar a minha amiga Mirna, a Mirna que está sempre ligada, acompanha o nosso programa pela nossa compartilhamento aí do WhatsApp, né? E a Mirna sempre diz, olha, lembra de mim, eu não estou ao vivo pela manhã, mas eu ouço na hora do almoço, quando chego para almoçar, e aí, se não tiver o programa no WhatsApp dela, ela fica brava, né? E ela liga para a gente, ela reclama. Obrigado, Mirna, pelo carinho da sua audiência. Bom, ministros pepistas preparam agenda com 100 prefeitos em Goiânia. O PP quer agenda essa é uma história interessante, com os prefeitos, nós falamos aqui, o PP que fez opção pelo Daniel Vilela, né? E quando se esperava aí que o PP ficasse com José Hélito, né? E houve aí uma disputa grande o apoio do PP, o PP acabou indo para o Banqueto Vilela. Agora, né, a agenda é juntar os prefeitos, né, e tentar buscar o apoio, não é isso? Exatamente. É uma tentativa, é uma ofensiva do governo federal através do PP, dos dois ministros pepistas, o Alexandre Baldi, ministro das Cidades, e o Gilberto Ock. O Gilberto Ock confirma para a gente onde está, porque ele era da Caixa Econômica, né, e agora nessa mudança ele assumiu o Ministério, não vou chutar. Mas, enfim, é uma tentativa desses dois ministros de virem a Goiás, fazer uma agenda reunindo 100 prefeitos para fazer uma ofensiva contra o governo do Estado, porque esses 100 prefeitos, vamos imaginar, são hoje da base do governo do Estado de Goiás. Olha, nós estamos aqui, vamos fazer campanha nessas 100 cidades para o governador José Hélito se reeleger, porque nós temos vantagens, ele vai nos realizar uma série de benefícios da cidade. E aí vem os dois ministros e falam assim, nós podemos também realizar, nós temos projetos, nós queremos fazer alguma coisa, então vocês não precisam estar com o José Hélito para ter esses benefícios, esses projetos atendidos, esses investimentos nos seus municípios. Nós podemos fazer, e nós estamos aqui com Daniel Vilela, nós somos do candidato do PMDB, nós somos do PP, que está coligado, que tem... Pronto. E aí é fazer uma agenda administrativa, mas que promova uma quebra, uma ruptura dessa, digamos, dependência política, administrativa, de financiamentos e investimentos, promovidos principalmente pelo Goiás na Frente, entre esses prefeitos, que são certamente de várias matizes partidárias, de vários grupos partidários, com o governo de Goiás. Muito bem. O outro ministro, né, o Gilberto Ock, ele é ministro da Saúde. Ministro da Saúde, eu ia chutar saúde. E fiquei aqui nessa, será que é, será que não é? Na verdade, ele foi da Caixa Econômica Federal e agora é ministro da Saúde. As soluções, segundo eles, são nas áreas de habitação, mobilidade, saneamento e saúde. Né? A questão não há tempo, né? Não há tempo hábil, para, né? Não há tempo hábil. Para o governo do Goiás já fez o que tinha que fazer, o Goiás na Frente agora está suspenso, né? Só após a eleição, justamente para não haver essa influência. E não há tempo para que o PP
né, se organize e dentro do Ministério da Saúde, das cidades, promova esses grandes investimentos aqui, a toque de caixa. É muito mais uma conversa administrativa para o futuro. Vocês têm mais 2 anos de gestão, né? Nós podemos vencer a eleição e ter mais 2 anos com vocês lá, e nesses próximos 2 anos, com o governador Daniel Vilela, nós faremos um grande projeto. Essa é a promessa. Então, essa é a expectativa entre os que já receberam o Goiás na frente e os que podem receber alguma coisa do governo de Goiás. Lembrando que, se fizerem promessas do Ministério da Saúde ou Ministério da Cidade, eles também estão de saída, né? Porque o governo Temer acaba no final do ano. Eles podem continuar? Podem. Se alguém vencer a eleição, tiver uma simpatia por esses nomes, podem mantê-los lá em outra parte, mas não é como garantir, falando, a partir de 2019 não vamos assinar. Não, a partir de 2019 não vai assinar nada. Então, é uma conversa política, mas que é própria do processo, porque até mesmo o governo de Goiás já fez isso em diversas oportunidades. Muito bem. Outra notícia aqui da coluna Giro do Popular diz o seguinte: sem querer comentar, por enquanto, os rumos do PP, o deputado federal Roberto Balestra foi monossilábico ao ser procurado pela coluna. Permanecerei na base do governo. Essa é a movimentação, não só de Roberto Balestra, mas certamente do grupo que ele representa, né? Essa certamente é a posição de Sandy Júnior, essa certamente é a posição de vários prefeitos e lideranças por Goiás, que ao longo desses últimos 20 anos foram base. Roberto Balestra é um dos artífices, um dos elaboradores, uma das personalidades que criaram as condições para o tal Tempo Novo, que era um projeto distante, utópico, e de repente venceu as eleições criando a nova liderança de Marconi Perillo. Então, é alguém que há 20 anos está nesse grupo e, claro, foi angariando forças. Alguém que naquela época ela era um aspirante político, hoje virou prefeito de 2, 3 mandatos, virou deputado, virou vereador na sua cidade e tem essa rede de conexões, de alinhamento político com o governo de Goiás, que foi conquistado por isso, por esse tempo. Aí, de repente, o PP fala, vamos mudar de lado, agora nós somos oposição a essa turma. Mas essa turma sou eu. Então, é muito difícil imaginar que esses apoiadores vão sair e mudar de lado só porque houve uma canetada. Essa é uma realidade. Uma prova disso é que 2 nomes indicados pelo Alexandre Baldi, né, na SECIMA, na Secretaria de Cidades e Meio Ambiente, e o outro na Secretaria de Habitação, são 2 pepistas indicados por Baldi, foram chamados para conversar com o governador e falaram, nós queremos ficar. Então, não só esses 2 nomes, mas todos os indicados vão continuar no governo. Porque para que ele vai demitir todo mundo e colocar contra ele, se ele pode pegar dentro do PP os nomes que já estão do governo para fazer campanha para o próprio governo, né? Para a reeleição do projeto governista. Então, essa é a estratégia. A medida do PP é uma medida, vem com a pressão nacional, é de cúpula, mas é preciso também dar a dimensão de que a base do PP deve continuar onde sempre esteve. Muito bem, ainda para fechar aqui a coluna Giro do Popular, Daniel Vilela, Euler Cruvinel e os candidatos ao Senado, Agenor Mariano, do PMDB, e Vanderlan Cardoso, do PP, e o deputado federal João Campos, do PRB, estiveram ontem no Paço Municipal para a reunião com o prefeito Iris Rezende, do MDB. De acordo com o candidato MDBista ao governo, foi o primeiro ato do grupo após a definição da chapa. Né, os candidatos foram ao prefeito Iris Rezende pedir a bênção e buscar o apoio do prefeito. Foram fazer essa apresentação, né? Iris Rezende é o grande nome do MDB em Goiás, um dos maiores do Brasil. Então, foram fazer essa oficialização. É um ritual, por assim dizer, né? E aí foram apresentar o Euler Cruvinel e o ex-prefeito Vanderlan Cardoso, hoje candidatos, agora candidatos, né? Formalizando, apresentar, né, nas respectivas posições, né? Um movimento esperado. Muito bem. A Delvira, ainda participando aqui do programa, ela faz o seguinte questionamento: será que a Kátia não cresce para governadora?
e depois ela faz outra afirmação. Qual o novo ataque para evitar que o PT chegue à presidência do Brasil? Então, dois assuntos, né? Dois assuntos diferentes, né? E presidencial. Duas situações completamente diferentes do mesmo partido, que acho que não dá para a gente traçar um paralelo. Cátia Maria vive uma situação peculiar porque é uma candidata estreante no processo político, né? Nunca foi candidata, nunca teve o seu nome colocado, então é uma desconhecida, né? E o PT em Goiás vive, a gente não sabe por decisão ou por circunstância, mas vive um isolamento, né? Fez uma coligação com o PCdoB, mas não conseguiu reunir aí outros partidos que pudessem dar mais capilaridade, mais penetração. Agora, é detentora de uma oratória, tem um discurso a ser apresentado, tem uma bandeira que pode ajudá-la muito, que é a bandeira que defende a liberdade do presidente Lula, né? A sua saída da prisão, a sua soltura, o movimento Lula Livre, e essa é uma estratégia fundamental, porque ela pode reunir todos aqueles que em Goiás são adeptos à candidatura de Lula. Veja, nós falamos na pesquisa ontem, na pesquisa de diagnóstico, que Lula é líder com 30,9% em Goiás na intenção de voto do presidente. Se a candidata Cátia Maria conseguir alinhar o seu discurso e trazer para a sua candidatura uma parcela, metade, todo, enfim, um percentual desse universo que vota Lula em Goiás, 30%, ela consegue participar do jogo político e fazer diferença. Se a gente imaginar, isso é uma utopia porque isso não acontece, mas a gente imaginar que 30% que são candidatos do Lula façam um alinhamento vertical e votem Cátia Maria, ela está no segundo turno. Nós sabemos que isso não acontece porque normalmente o eleitor faz aquelas combinações que são ideologicamente incompatíveis, né? Ele vota, por exemplo, no Lula e para governador ele vota no Caiado, né? Para senador ele vota no Marconi. Na outra vaga ele vota no Cajuru. Para deputado ele pega um do DEM, federal, e para estadual ele pega um do PCB, do PSOL. Ou seja, ele faz essa volta toda e fica meio torta, né? Se houvesse uma ideia de alinhamento, por exemplo, olha, eu só voto candidato de centro-esquerda, eu só voto candidatos de direita, de centro-direita, ou de extrema-direita. Eu só voto no centrão, né? Só voto no centrão. Essa centrão não existe. Esse negócio isso é uma balela tremenda. Mas, enfim, quando você faz esse tipo de leitura, você pode imaginar que é uma questão de encaixar um discurso, né? O PT tem uma vantagem muito grande, que é a militância. São aguerridos, são pessoas que vão às ruas, promovem o diálogo, conversam com as pessoas, e nisso aí pode estar o seu grande trunfo. Agora, é preciso entender. Daniel Vilela tem 8 pontos, a Cátia tem 3,9, né? Então, entre 8 e 9, ela entre 3 e 4. É uma união que de oposição, de repente, para um segundo turno, ou mesmo o próprio trabalho da Cátia já pode ir criando um cenário favorável a ela. É preciso saber como é que no Brasil, como é que as manchetes nacionais vão se desdobrar em relação a Lula. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu quero abraçar aqui o meu amigo Ilmar Lopes da Luz, né? O Ilmar Lopes da Luz, que hoje faz aniversário. Então, parabéns ao Ilmar Lopes da Luz, né? Nosso companheiro, nosso amigo, ex-vereador aqui em Anápolis, ex-secretário, né, da Prefeitura de Anápolis e advogado, né? Gente boa toda a vida e, mais do que isso, ouvinte assíduo do Anápolis. Boa, parabéns, aí na programação da Mais FM. Então, parabéns aí para o bar. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, tempo esgotado. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou na técnica do som. Obrigado a você que nos acompanhou de várias maneiras, a você que compartilha o nosso programa, que divulga, né, que participa de alguma maneira. Obrigado, meu amigo Henrique Borgantini, pelos comentários abalizados. Valeu, até gente. Amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Muito bem, até amanhã, né? Se Deus quiser, estaremos de volta com mais informações para você.
Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.